A paz do Senhor Jesus, a câmera está aqui. Eu sou o pastor Rony, o que você está esperando? Vambora, fala agora. É o primeiro vídeo, coisa terrível. É a paz do Senhor, eu sou a pastora Beatriz. Beleza. Nós somos da Igreja Batista Independente de Antioquia. Nós estamos aqui, Antioquia, Malé, não é? Falta ainda alguns minutos para começar o culto. E nós temos a congregação, a igreja lá em cima também, em Petrópolis, né? Lá na direção do evangelista Jailton e da evangelista Luciene, mas o povo lá também. Aí a gente achou por bem fazer esse vídeo aqui e compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus nesses tempos difíceis. Você está olhando para a sua imagem lá ou para a câmera? Eu estou olhando para você. Aí vai sair errado, você vai ficar no vídeo assim, ó. A câmera é aqui, ó. Você tem que olhar para a câmera aqui, tá vendo aqui? A unha ficou suja aqui. Vamos lá, vou compartilhar com vocês o que acontece. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, né? Na caminhada cristã, dentro da legalidade da sociedade, do que a gente tem hoje, desse bagunção que está acontecendo aí, essa é a realidade. Mas a Bíblia já vinha avisando que isso ia acontecer de forma que a gente tem que entender que esse tipo de situação não pode ser novidade para nós, correto? Novidade para nós. Novidade são as coisas que o Senhor nos traz. Isso tudo é antigo, desde o passado. Então vamos ler aqui, Deuteronômio 29, verso 1 até o verso de número 5, ok? Vamos lá. A revista corrigida não, revista atualizada, tá bom? A nossa versão aqui. São estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel, na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: tendes visto que tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vós, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. As grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas. Porém, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvido para ouvir até ao dia de hoje. 40 anos vos conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a vossa sandália. Vamos orar? Antes da gente começar essa ministração, pastora Beatriz, nos ajude, por favor. Vamos orar. Deus querido, Deus amado, Sim, Pai. na Tua presença, Senhor, nós queremos ministrar uma palavra e pedimos a Deus que essa mesma invada o coração daquele que assistir. Deus, em nome de Jesus, fica conosco, seja Teu Espírito Santo Sim, a ministrar aos nossos corações. Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Esse trecho da palavra você já deve ter lido várias vezes. Muita gente fala, principalmente aquela situação da parte 5, que é o versículo chave. Não é? Que o povo andava, eu já vi muitas pessoas falando, muitos pastores dizendo que o povo andava e as roupas cresciam no corpo das pessoas. As sandálias cresciam no pé das crianças, conforme as crianças iam fazendo. A gente não pode menosprezar a ação, né, dos milagres de Deus, do poderio do Senhor, porque Ele pode todas as coisas, Ele tem condição de fazer tudo. Mas se há de convir que durante toda essa caminhada de 40 anos, muita gente morreu. E muita gente foi assumindo as vestes daqueles que morreram. Porque o camarada que ia para lá, ele não ia com uma muda de veste somente, então você tinha mais de uma. Então, de qualquer forma, existia milagres? Claro que sim, não é? Mas a gente pode conjecturar também que alguns ficaram com aquilo que sobrou dos outros que se foram. Mas enfim, mas não é aqui o ponto-chave. Mas é que as pessoas falavam muito sobre isso. E o que será que passou na cabeça daquele povo quando ele começou a entender essas coisas, pastora Beatriz? O que será que eles começaram a meditar quando eles entenderam isso? Porque o primeiro ponto foi que eles estavam perdidos, estavam largados, estavam abandonados, o Senhor tinha deixado. Era essa a murmuração do povo, não é? Era essa a murmuração do povo. Só que você vê aqui que Deuteronômio é um livro que fala da repetição das leis. Eles estavam no linear da entrada na terra prometida. Então aquele povo
que era murmurador e tal, tinha começado a ficar para trás já. Ali já era um povo que não mais que saiu do Egito, a não ser o próprio Moisés e os outros dois, Josué e Caleb, né? Antes da morte de Moisés, é claro. Então, mas mesmo assim, ainda tinha um povo que vinha com resquício de algumas coisas, tendo em vista que a incredulidade deles ainda era muito grande. Não é dentro disso. Mas o que você acha que aconteceu? Quando eles começaram a receber de Deus essa palavra, porque Deus chamou a atenção deles. Deus chamou Moisés para conversar com eles, para saber, para explicar, para falar para eles. O que será que eles pensaram nesse momento? Eu acredito que, em primeiro lugar, eles viram que eles deram uma mancada. Boa palavra, mancada. Né? Deram uma mancada. Deram uma mancada feia. Mas o ser humano, ele é muito terrível, né? Mesmo sabendo, mesmo recebendo essa palavra, o povo parecia que não estava entendendo os milagres que eles já tinham visto. Parecia que não tinha acontecido nada. Parecia que até mesmo esse negócio das roupas, das sandálias, né? Que um passava para o outro, sim, um passava para o outro, igual os dias de hoje. Quem tem um filho mais velho, passa a roupa do mais velho para o mais novo. É a história do pobre que troca de roupa, da roupa que troca não de é? pobre? Como Então, é que é isso? mas o que acontece? Mesmo nos dias de hoje, quando isso acontece, muita gente ainda reclama. Muita gente ainda continua reclamando. Tem isso? Tem. Existe gente que reclama ainda? Acho que tem. Comenta aí, gente. Vocês acreditam que ainda existe gente que reclama, mas fora da igreja? Só não crente. Não é isso? Será? Será? Tem dentro da igreja? Eu não acredito nisso. Tem gente que reclama? Acho que não. Tem mesmo? Acho que não. Continua aí. Então assim, o povo, ele é estranho, porque nos dias de hoje, a gente continua vendo as maravilhas que Deus faz, a gente continua vendo os milagres acontecendo. Tem muita gente que fala que não tem mais milagre também, né? Tem muita gente que comenta que não tem mais milagre, que ninguém está vendo mais nada, que Deus não está fazendo mais nada. Mas só de acordar todos os dias e você ter um teto, você ter uma família, você ter um trabalho, você ter o que comer, já é um milagre, né? Porque tem muita gente que não tem nada disso e ainda assim glorificam a Deus. Sim. Né? Nós estamos vendo agora há pouco uns vídeos aí de um pessoal que vive lá na África, em Moçambique, num lugar, Juscelino é o nome dele. Tem um canal chamado Pátria Minha. E esse rapaz é um rapaz cristão, mas ele nem faz questão de fazer citação com relação à fé dele dentro desse canal secular que ele tem. Porque ele tem um canal chamado Irmão Juscelino, que ele fala das coisas de Deus, do reino de Deus, e ele separa isso, que é para as pessoas entenderem que o que ele está fazendo é uma obra social. Mesmo, nós sabemos que ele é direcionado pelo Espírito Santo para fazer tal coisa, enfim. Então ele teve hoje há uns dias aí, eu assisti um vídeo agora há pouco, nós assistimos em casa, que ele foi para o lugar onde ele morava, onde eles moravam, né? E o lugar onde ele estudou, e ele mostrou a escola onde ele estava lá. E a escola não tinha piso, chão de terra batida, umas cadeiras com mesa para as crianças sentarem, tinha o vão da janela, o vão da porta, mas não tinha janela, não tinha porta, água na torneira não tinha um poço próximo à localidade onde a aldeia fica, né? Se pode ser chamada assim, eu não sei exatamente a nomenclatura correta, o povoado. Então, uma dificuldade danada. E eu estava olhando as crianças, ele mostrando, ele falou aqui, ó, eu era desse jeito aqui, ó. Eu vinha para cá, como essas crianças vêm aqui agora, e com o pé descalço, umas com chinelo, outras com o pé descalço, uma com chinelo de um pé, outro chinelo do outro, uma coisa terrível. E ele foi no lugar onde ele morava, na fazenda onde o pai dele, que já é falecido, trabalhava, e ele mostrou lá a condição da fazenda, do local que era, e ele mostrou a casa onde eles viviam. Ele falou, o pessoal que estava cozinhando para os funcionários da fazenda comer, a refeição naquele dia era, eles comeram o quê? Batata doce, folha de abóbora. Batata doce com folha de abóbora amassada, refogada, e uma mistura que eles fazem com o que a gente chama de amido de milho, eles chamam de farinha de milho,
né? A gente chama de amido de milho, que chama shima, que é como se fosse um mingau endurecido. Ok? Um mingau endurecido. E eles substituem isso pelo arroz, porque é caro, é um item caro lá. Nem todo mundo come. E a gente fica entendendo, parando para pensar nisso aí, essas dificuldades que o pessoal passa aí fora e continua lá alegre, dando glória a Deus e fazendo a obra, e a gente aqui meditando um monte de coisa e fazendo um monte de questionamento. E aqui, essa palavra aqui, Deus fala aqui no verso de número 2, Deus chamou Moisés a todo Israel e falou: olha, vocês viram, vocês têm visto tudo quanto Deus, o Senhor, fez na terra do Egito, perante Faraó, e a todos os seus servos e toda a sua terra. Ele falou do passado. Olha o que Deus fez no passado com aquele povo. As grandes provas que os vossos olhos viram, embora muitos desses em Deuteronômio não existiram lá, não é? Eu acredito que a grande maioria não, porque já estava realmente no final, todos os demais já deveriam ter perecido no deserto, só que cresceram ouvindo a história que os pais contavam, sem falar dos milagres que viram no deserto, não é? Da coluna de fogo, da coluna de nuvem, da Shekinah do Senhor descendo, do fogo do Senhor descendo sobre a tenda da congregação, o tabernáculo que existia naquela época, do maná que descia do céu e ninguém plantava nem colhia, simplesmente, ninguém plantava, só colhia e comia o suficiente para aquele dia, e no dia seguinte já estava lá novamente a provisão de Deus para cada um. O problema é que a gente reclama muito daquilo que a gente tem e esquece de agradecer por aquilo que a gente tem. Essa é a realidade. Então ele no verso 4 vai dizer assim: porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. Aí ele fala do verso 5, que 40 anos andou, sustentou, fez isso tudo. Não, desculpa. Não está não. Desculpa, é porque a gente está na igreja e a porta está aberta, aí uma moça apareceu aqui perguntando alguma coisa aí, mas é assim, daqui a pouco aparece até criança aqui, né? Bom, dependendo do horário, que ainda é cedo. Agora são 18 horas e 53 minutos, né? Na quarta-feira. Então, um dia do nosso culto é esse horário, quarta-feira, e domingo às 19 horas. Aqui, quarta-feira, às 19h30. Então, vamos repetir aqui, vamos continuar. Aí ele fala de 40 anos e tal, mas ele diz o seguinte: Deus não deu para vocês olho para ver, ouvido para ouvir e o coração para entender. Era um povo que vinha de uma geração dura de entendimento, que não conseguia compreender algumas coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta: será que com a gente não está acontecendo assim? Será que através dessa palavra você não consegue parar para entender agora? Opa, peraí, me deu um estalo aqui agora. Eu estou cheio de problema, eu estou cheio de dívida, mas eu estou sobrevivendo. Eu estou cheio de problema, eu estou cheio de coisa para fazer, mas eu estou aqui respirando e Deus tem me dado o sustento até o dia de hoje. Para entender isso. Porque, de repente, claro, evidente, você pode talvez até dizer assim: mas aí se Deus não me deu esse entendimento, a culpa não é minha, a culpa é dele, porque ele não me deu entendimento a isso. Porque a gente tem essa mania de imputar os erros ao Senhor. E, na verdade, não é assim que funciona. Porque a Lamentação de Jeremias vai dizer que o homem vivente, cada um deles vai se queixar do seu próprio pecado. Então a gente erra porque a gente peca. Entende? Então o nosso erro vem disso aí. Então, para entender um pouco. Quanto tempo você está andando? Quanto tempo a gente tem vivido? Quanto tempo a gente tem passado? Eu hoje estava olhando aquele pessoal lá, né, aquelas crianças lá, e eu falei: Senhor, como é que pode? E as crianças que lá estavam não têm noção de que a situação delas é uma situação privada. Por quê? Porque eles não têm internet, porque eles não têm televisão. Então, eu só posso saber que eu não estou bem quando eu vejo alguém melhor do que eu. Bota isso na tua cabeça. Então, quando eu faço isso, eu presto mais atenção naquilo que eu não tenho do que eu agradeço aquilo que eu tenho. Você consegue pegar aí? Consegue compreender o que a gente está dizendo aqui para você? Olha o diferencial. 40 anos foi conduzido o povo. Deus guardou, Deus sustentou, Deus fez tudo. Claro, evidente, alguns se foram, mas aí cada um pelos seus próprios erros. Porque eu não acredito. O nosso Deus é um Deus justo e verdadeiro, e Ele nunca levaria o povo do Egito para morrer no deserto. Eles fizeram assim
Porque pediram para ficar dessa forma, para agir dessa forma. Para raciocinar. A dificuldade. Esses dias eu vi uma situação muito complicada de alguém que foi diagnosticado com uma doença no mesmo dia, no mesmo prazo. As duas pessoas, uma se tratou e a outra não. E uma agora está em estado terminal e a outra está curada. A pergunta é, quem é o culpado? Quem é o culpado? É Deus que é o culpado? Ele dá oportunidade, dá tudo, que de repente nesse momento você está assistindo isso e você não consegue entender. Por que eu estou assim? É fácil para você falar, é fácil para vocês falarem, e vocês não estão desse jeito? Né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a condição da nossa igreja aqui. Está tudo bonitinho, a gente fez aqui, tivemos bastante trabalho, a gente fez aqui bastante trabalho, mas nós estamos aqui nessa congregação há 2 anos, vai fazer 2 anos. E nossos membros são crianças, nós temos um casal de diáconos que nos ajuda, né? São uma bênção para nós, graças a Deus, o diácono Sérgio Henrique e a minha diaconisa preferida, a diaconisa Andréia, né? Aí sem falar no 013, o João, não pode esquecer do João, pequeno João, toca, bota um tecladinho aqui para tocar aqui, coitado daquele teclado, como sofre na mão do João, bota aqui para tocar, é uma benção. Então, mas a gente tem, nossos membros são crianças. No começo, tínhamos muitas, mas aí a gente foi vendo que elas mesmas não queriam compromisso, porque a gente tem compromisso com a verdade, com a palavra, todo culto tem lanche, tudo direitinho, e às vezes a gente vem para cá, como aconteceu na semana passada, porque os nossos diáconos, eles trabalham, né? Ele trabalha e não consegue estar conosco aqui durante a semana, porque ele mora em Campo Grande. Nós estamos aqui na Malé. É uma distância razoável, em torno de 18, 20 quilômetros aproximadamente da casa deles até a igreja, então ele chega tarde do trabalho e não consegue chegar aqui no tempo hábil. E a gente veio para cá. Então na semana passada nós viemos para cá, nós não tivemos nenhuma pessoa aqui. E a gente está mantendo a porta aberta para a glória de Deus, isso pela força do Espírito Santo do Senhor, porque já é milagre. Essa porta está aberta. As contas vêm. As situações, elas continuam aí. Mas qual é a diferença entre nós e aquele que desiste? Nós, eu falo não somente nós, mas nós que permanecemos na fé, nós que permanecemos em Cristo Jesus. A diferença é que a gente sabe qual é o final da nossa batalha, o final da nossa campanha, o final da nossa guerra. O tempo que nós temos caminhando, o sustento vem do Senhor. O tempo que nós temos caminhando vem de Deus, isso aí. A questão é que o final, 1 de Pedro capítulo 1, verso 9, vamos abrir aqui para ler? Ver se eu acho aqui para você. Está aqui na mão. Aqui. 1 de Pedro o quê? 1:9. 1:9. Isso. Lê aí. Obtendo Final. o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Opa. Qual é a minha preocupação? Se eu vou conseguir alcançar aquele bem que eu quero, se eu vou conseguir alcançar a minha fortuna, a minha vitória, porque eu vou te falar, gente, tem um monte de teologia por aí que eu estou para entender onde é que está isso na Bíblia que eu não consigo ver. Ok? Você precisa, se você crê, você vai comer o bem da terra, vai comer o bem da terra. Ele está aqui ali, a palavra é falada para o povo de Israel, para a terra que vai possuir. Você está entendendo? Texto e contexto. O bem da terra, a gente tem que comer. O problema todo é que a gente não pode esperar isso aqui, né? Porque eu não conheço um. Você conhece algum apóstolo daquele tempo de Jesus? Que morreu rico. Me mostra um daqueles que vieram e enriqueceram ali pregando a palavra e depois, porque a riqueza, ela é dádiva de Deus, ela é bênção de Deus, não é pecado ser rico, ok? Mas ela tem um propósito na vida da pessoa, ok? Tem alguém lá assim? Pelo contrário, né? Aqueles que tinham, Caramba, sério? dividia tudo com os outros Tá na para Bíblia? poder seguir o Cristo, né? Está na Bíblia? Pois é, Barnabé. O nome do cara era José. Transformaram ele em Barnabé. Mudaram o nome dele para Barnabé, que quer dizer filho da consolação. Porque o cara era rico, vendeu tudo, entregou tudo e ficou pobre. Aí o que eu faço? Muda a minha vida? Meu irmão, em nome de Jesus, nós precisamos,
buscar dentro da palavra o que ela tem para nós, que é salvação da nossa alma. É o fim da nossa caminhada. Isso aqui é uma promessa individual. E você tem a tua família, enquanto isso não chega, vai orando, vai buscando pela tua família, vai intercedendo, vai aprendendo com a palavra e devagarzinho o Senhor vai te dando direção para você ensinar outros também, como a gente está fazendo agora. Porque tanto quanto qualquer um já passou por qualquer tipo de provação, que ainda sofreu, ainda sofre por isso e tem as suas debilidades, como nós também temos a cada dia, porque a Bíblia diz que enquanto a gente não alcançar aquele grande dia, nós somos entregues como ovelhas diante do monte de lobos. Isso todos os dias. Todos os dias, não é só 5 minutos, todos os dias. Então a gente precisa compreender isso aí. Eu quero orar, agradecer a Deus, vamos pedir a Deus para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas possíveis, né? Esse é um projeto novo que a gente está querendo fazer. Eu quero ver se eu consigo gravar uns vídeos desses, né? Pelo menos umas 2, 3 vezes por semana, para a gente poder mandar para vocês. Eu espero que essa palavra tenha edificado a tua vida, né? Em nome de Jesus. Se despede, pastor Beatriz. E a gente espera também que você não desista, que você continue firme nas promessas do Senhor, porque elas são firmes. E nada que possa chegar até você que não seja essas promessas são tão firmes quanto, porque diz a palavra do Senhor que essa terra tudo vai passar, menos a palavra dele. Então que você possa entender que não existe outro caminho. O caminho é Jesus, ele é a porta, não tem outro jeito de alcançar uma outra vida com ele, né? Se você não quiser com ele, vai ser sem ele, vai ficar ruim, né? Não. Sem ele vai ficar ruim. Tem um jargão que dizem aí que viver sem Cristo é até fácil. O problema é morrer sem ele, porque para onde que vai, né? Então que a palavra do Senhor alcance o teu coração e que você esteja aberto a ela, porque é uma semente, e teu coração seja fértil. Mais para frente a gente mostra para vocês aí as dependências da nossa igreja. Vamos deixar isso aí para uns próximos vídeos aí, tá bom? Vamos para aquele jargão básico. Nós já estamos 22 minutos de vídeo aí. Se você gostou do conteúdo, dá glória a Deus. Porque Ele é merecedor, honra, glória e louvor. Deixe aí o seu like, compartilhe com o que você puder compartilhar. Isso não para que o canal cresça, mas para que mais pessoas sejam alcançadas através da palavra de Deus. Claro, evidente, para uns e para outros, né? De forma que todos sejam alcançados aí para a glória do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém?